Olá, meu querido, bem-vindo a mais uma aula do curso de eletricista profissional aqui da Engerral. Agora que nós já vimos na teoria e um pouco na prática todos os dispositivos que iremos usar no nosso QDC, está na hora então de começar a planejar como faremos essa instalação. Tá? Na aula de agora nós vamos iniciar os trabalhos, no nosso quadro de distribuição. Nós aprenderemos o processo de preparação para a montagem do quadro de distribuição de circuitos. Afinal também, eu tenho batido demais nessa tecla, uma instalação elétrica bem feita requer planejamento. E organizar e definir o layout do quadro, ou seja, a disposição dos componentes na montagem, deixa a instalação mais assertiva e mais fácil de executar. Como assim, André? Não é só colocar os disjuntores e conectar os cabos nele? Não é bem assim não. O recomendado é, antes de começar a colocar a mão na massa, você ter em mente, ou no papel mesmo, um desenho do posicionamento dos disjuntores, do DR, do DPS, disjuntor geral, pois como também você já viu na aula de projeto, nós devemos fazer um balanceamento de cargas no QDC. Então assim a gente deve instalar os disjuntores em cada circuito em sua respectiva fase, tá? Pois do contrário também você pode sobrecarregar uma fase muito mais do que a outra. Então, vamos para dentro do meu computador que eu vou fazer um rascunho demonstrando aí como iremos montar o nosso QDC e também pegar algumas recomendações que eu vou dar nas minhas montagens, que eu sempre fiz isso e afinal também eu já testei várias formas de montar um quadro e hoje eu sigo meio que um padrão que eu acabei desenvolvendo ao longo do tempo. Vamos comigo. Bom, hora de fazer o layout então do nosso quadro. Eu sempre recomendo para fazer o layout você ter os dispositivos que você vai montar numa mesa, numa bancada e uma folha de papel. Tá? Você pode fazer no computador também o layout, alguns projetos já vai vir montado já, mas eu recomendo, se você não tiver um projeto, não tiver desenhado como que vai ficar a montagem do quadro, você botar na folha de papel. Então, deixa eu desenhar o nosso quadro. O nosso quadro, ele é um quadro de 3 linhas. Então, não tem como sair uma linha reta, tá? Me perdoem por isso. Ele é um quadro de 3 linhas, 3 trilhos, tá? Então, eu vou fazer aqui, dividido mais ou menos, o trilho 1, trilho 2 do meio e trilho 3. Beleza? Não precisa estar igual não, é só um rascunho, um esboço. O nosso quadro, ele também é um quadro da Legrand, então ele fala para mim que o barramento de terra ou de neutro, eles têm que ficar em cima e embaixo dele. Ele só tem lugar para parafusar no topo e no fundo do quadro, nas laterais ele não tem. Quadros que nem da Tigre já vem com essa opção de pôr os barramentos nas laterais, tanto em cima quanto embaixo. Como o nosso quadro da Legrand não vem, só posso colocar em cima e embaixo, então tem que pôr aqui, barramento de neutro terra cheio de parafusos, que são essas carinhas aqui, Aqui, Eu tenho que pôr eles aqui, beleza? Então, pela estrutura do meu quadro, eu vou optar a colocar esse aqui, o barramento de terra, aqui em cima, tá? E aqui eu vou optar a botar o barramento de neutro. Nesse caso aqui, pela estrutura do meu quadro. Vou trazer o neutro para baixo e o terra eu vou jogar em cima. Por quê? Os meus cabos maiores, eles vão estar em cima, Os cabos 16 mm, o bloco meu de alimentação, de proteção, vai estar no trilho superior. E eu tenho menos cabo de terra do que de neutro. Só por isso. Porque a minha alimentação elétrica, ela chega mais ou menos por aqui, Aqui que chega a minha alimentação elétrica, tá? Com os cabos 16 mm, tá? Então, fiz a minha alimentação chegando aqui, tem os outros eletrodutos todos espalhados no quadro, que nem vocês viram a gente passando o cabo. Ok? Ok. Próximo passo. Colocar os componentes por aqui, distribuí-los para entender melhor. Regra, eu gosto de fazer isso. Disjuntor geral, ele ocupa 2 espaços. Então, o disjuntor geral meu aqui, ele vai sempre, na minha opinião, eu sempre gosto de colocar ele no meio. Então, tem aqui, 2 espaços, 2 bornezinhos. Aí esse cara aqui, Beleza? Esse cara aqui vai no meio. Perfeito? Pronto. E eu vou colocar aqui, disjuntor geral nele, DG. DPS. Meus DPS são, eu vou usar 3 DPS nesse projeto. Eu estou desenhando até um pouquinho maior aqui, porque eles são DPS da Clamper. Então, eu vou usar DPS, um para neutro, outro para fase 1 e outro para fase 2, fase A ou fase B. Então, 3 DPS. André, neutro aterrado não é necessário usar DPS. Não é necessário, mas eu vou colocar. Tá? Então é opcional. Se você não quiser botar um DPS para neutro, botar só para as 2 fases, fica a seu critério. No nosso quadro eu vou colocar DPS para neutro sim. Tá? Então aqui, 1, 2, 3. Então eu tenho 3 DPS aqui, Um para neutro, um para fase 1, outro para fase 2. Eu vou escrever aqui, DPS. Ok? Ok. E ainda tem aqui, uma proteção com o nosso DR. DR é tetrapolar. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 bornes. E aqui, DR tetrapolar, que é esse cara aqui, Perfeito? Então aqui está a minha linha de proteção geral. Eu tenho 4 espaços, mais 2, 6, mais 3, 9.
Como eu consigo colocar até 12 disjuntores aqui, ó, nessa linha, né? Eu vou ficar com 3 espaços reserva aqui, sobrando nessa linha. Só que eu não vou pôr mais disjuntor aqui. Ah, André, por que você não vai colocar? Não vou colocar por causa do layout do meu quadro. Eu vou deixar todos os disjuntores dos circuitos embaixo. Todos os meus circuitos vão estar protegidos pelo DR, então eu vou colocar todos os disjuntores aqui embaixo, tá? Ah, não, André, eu vou pôr iluminação fora do DR. Então, ó, você pode pôr iluminação aqui ou aqui, tá? Um disjuntor só de iluminação, que aí ele é fora do DR. Mas no nosso caso, não. A iluminação também vai passar pelo DR, tá? Então, ó, colocamos esses blocos superiores aqui, a gente já tem que imaginar como é que fica o desenho e a alimentação dele, né? Então, ó, o que vai acontecer? Vai ter um cruzamento de cabos aqui, porque ó, eu teria como pôr barramento só aqui, mas eu não quero. Eu não vou pôr barramento aqui porque eu quero fazer a alimentação sempre por cima e a saída por baixo, em tudo, em tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, aqui tá os meus cabos, né? Fase, neutro e terra. Vamos falar assim, ó. Aterramento, ó. Fase, neutro e terra. Então eu vou subir, ó, com todos os meus cabos, ó. Liguei o aterramento, terra, neutro, fase, fase. Eu venho com o neutro também, ó. E ligo aqui no meu DR, no neutrozinho aqui do DR, tá? E aí venho com as duas fases, pode subir por qualquer lado se eu quiser. Então posso subir por aqui, eu vou, na hora de eu montar que eu vou desenhar. Mas eu devo passar com essas fases aqui, ó. E vim aqui para subir em áreas separadas. Entrei no meu geral. Saí do meu geral, eu vou fazer uma derivação com essas duas fases aqui, ó. Vou passar por trás do trilho. Vou passar por fora só para ficar simbolizado, ó. Vou ligar aqui e vou ligar aqui. Então fiz a alimentação, só que ele passa por trás do trilho. Vocês vão ver na prática, beleza? E daqui, ó, eu vou usar um terminal um pouco mais grosso, um terminal de 25 milímetros, por exemplo. Isso aqui é tudo com cabo 16, tá, pessoal? Vou usar um cabo 6 aqui, ó, para fazer o quê? Ligar isso aqui assim, ó, no meu DPS. Ó. Essa é a alimentação do nosso proteção geral, né? Aí aqui eu faço um jumper com cabo 4 e vou ligar no terra. Perfeito? Isso aqui é o que eu estou pensando. Ah, André, não seria mais legal jogar o terra para baixo, né? Por causa desse cabo de terra chegar e alimentar aqui embaixo e ele não ter que ir lá em cima? Bom, é opcional, mas eu acho que vai bagunçar mais a gente botar esse tanto de neutro aqui em cima, tá? Então eu vou fazer dessa forma aqui. Ah, André, eu poderia começar do bloco de baixo, em vez de eu usar esse bloco de cima aqui, eu começar o disjuntor do bloco de baixo, da linha de baixo? Pode também. É montagem. Eu gosto sempre de ocupar de cima para baixo e aqui no meio eu colocar os disjuntores principais, tá? Então os disjuntores principais aqui, ó, dos circuitos, fiz essa alimentação, tá pronto, né? Aqui, ó, esse borne aqui eu não uso do DR, porque não é um circuito trifásico. E aí aqui, ó, eu vou fazer um bloco, ó, que eu vou ocupar aqui, quer ver, ó? Eu vou ocupar aqui, ó, do nosso disjuntor da iluminação, circuito 1, circuito 2, circuito 3, circuito 4, circuito 5, circuito 6 e 7, não, circuito 6 que seria o chuveiro, que é dois blocos. Isso aqui não existe, vamos falar assim. Então seria só isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, que é o nosso chuveiro que é bifásico. Isso aqui não existe, né? Vamos tirar ele fora. E aí eu organizo esses disjuntores. São 7 espaços, vai sobrar 5 espaços aqui. Eu posso começar daqui para cá e botar o barramentozinho bifásico aqui, ó, sobrando, e botar o isolador nesses dentes, vocês vão ver depois, nesses 5 dentes que sobraram, e fazer essa alimentação com barramento bifásico. Ah, André, como é que eu ligo então esse bloco aqui agora? Já que está nesse layout aqui, ó. Eu ligo esse bloco daqui no nosso barramento. Aqui, ó, as duas fases dele. E o neutro, André? O neutro eu saio com ele direto do DR, ó. Ligo no meu barramento de neutro. Então, basicamente é isso. Não se preocupa com o lugar que você vai passar, onde você vai subir. Ah, vou subir por aqui, vou cruzar. Tenta cruzar o menos cabo possível, tá? Aqui no desenho ele fica um pouco confuso, mas não tem desse problema. E aqui, ó, você pode montar os disjuntores sempre na mesma ordem. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Então você vai montar os disjuntores assim. Ele vai ficar assim, ó, na linha. E a gente vai ter ainda mais um trilho disponível, né? Ah, André, por que você comprou? Você poderia comprar um quadro com 24 chaves que iria sobrar muito espaço. Poderia. Porém, aqui, ó, eu gosto de comprar um quadro um pouco maior,
por futuras ampliações e também porque no nosso curso nós vamos montar um quadro trifásico com outros circuitos, né? A gente vai simular mais circuitos, então eu vou precisar de pôr mais disjuntores nele. Então, por isso que eu coloquei nessa linha aí, num quadro trifásico, beleza? Então, ó, basicamente é isso, o nosso layout do nosso quadro. Nós vamos usar terminais para fazer as derivações, né? Na prática, na aula prática eu vou mostrar como crimpar, como fazer tudo isso, e você vai ter a noção da montagem completa. Eu gosto de fazer sempre um layout, imaginar como que eu vou montar, onde que eu vou pôr cada dispositivo. Eu recomendo que você siga nessa linha também. Se você quiser usar barramento, inovar, melhorar essa montagem, não tem problema. Você pode tentar melhorar ela, fazer uma estrutura mais eficiente, porém, sempre pensando na segurança do quadro e também pensando na estética para facilitar a montagem, para facilitar a manutenção de outro profissional. E também a sua montagem, né? Quanto mais você pensa, mais você planeja, mais rápido você executa. Combinado? Então, na próxima aula a gente vai começar a montagem em si, a organização em todas as etapas. Bom, então fica uma tarefa aí. Você pode fazer no computador ou você pode pegar um papel, caneta e fazer o desenho na mão mesmo. Como que você está imaginando a distribuição dos componentes elétricos no seu quadro de distribuição? O seu desafio, pessoal, agora é tentar melhorar a minha montagem. É isso mesmo. Eu digo isso porque eu me considero um bom montador de quadros. Porém, tem hora que eu vejo fotos de alguns quadros na internet que superam muito as minhas expectativas e, lógico, as minhas montagens. Aí eu procuro sempre ver o que eles estão fazendo diferente para melhorar as minhas montagens também, né? E eu espero também que ao longo deste módulo eu consiga atender às suas expectativas e ensinar bastante essa parte tão importante da nossa instalação. Enfim, nessa aula então aprendemos sobre a disposição dos componentes elétricos no QDC para entregar um serviço com qualidade. E vimos também que é altamente importante pensar na montagem antes de ir para a obra. Afinal, planejar não é perda de tempo, mas errar uma execução por falta de planejamento é dinheiro jogado fora, tá bom? Na próxima aula, iremos finalmente começar a montagem do quadro de distribuição do nosso curso. Nós vamos até que enfim tirar do papel o que acabamos de planejar. E é preciso que você tenha 100% de atenção nas minhas orientações e dicas, tá bom? Dessa forma você se tornará um eletricista profissional de verdade, combinado? Seguinte, mais uma vez, a apostila está na descrição, então você pode baixar ela e ver o que a gente tem lá para complementar o conteúdo. Um grande abraço, se você precisar do nosso suporte é só acionar logo através dos comentários. Até já!